Ai, que bom. Parabéns pra mensagem do livro, mas ficou uma bosta. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim falar sobre todos os piores livros que eu li em 2021. Sim, vim falar mal de livros, eu sei que vocês gostam de assistir isso. São os livros que eu dei nota, assim, menos de 2,5, livros que eu realmente não gostei. Só que, gosto é pessoal, né? Então pode ser que eu não tenha gostado, mas você tenha gostado. Não é porque eu tô aqui falando mal do livro que eu acho que eu sou a rainha do mundo, que pode criticar tudo. Porque já falaram isso pra mim, hein? Gente, se eu achei o livro ruim, não tem nada a ver com eu achar que eu sou a dona do mundo. Admiro muito o trabalho do autor, né? Porque se o livro chegou até mim, é porque vendeu, fez algum sucesso. Então, fico feliz pelo autor, fico feliz por quem conseguiu gostar do livro, mas comigo não funcionou. E é isso. Vim aqui falar sobre as experiências negativas que eu tive com esses livros. Mas antes de eu começar, não se esquece de já se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações, deixar o like agora no começo do vídeo e compartilhar com quem você acha que vai gostar, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Se você quiser me apoiar mais, considere se tornar um membro do canal. Apoiando no Catarse você tem acesso a recompensas exclusivas, como sorteio, lives e leitura coletiva. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link e lá vocês vão saber mais como funciona. Não se esqueça de acompanhar o canal nas outras redes sociais, né? O Instagram, que é @estantecósmica, o Scooby, que é @maiaramiranda, e também tem o canal de notificações do Telegram, que por lá eu aviso de todas as novidades, todos os sorteios, todas as promoções de livros. Se for comprar qualquer coisa, não esquece de usar os links do canal, que estão sempre aqui na descrição, e comprando desse jeito você me ajuda muito, sem mudar nada no valor da sua compra. E claro, antes de comprar, não esquece de usar o Cuponomia, que é um site, um aplicativo, e por lá a gente pesquisa o nome da loja que a gente vai comprar e ele mostra todos os cupons e as ofertas disponíveis em mais de 2.000 lojas e também as regras pra gente poder usar essas ofertas. É um jeito muito bom pra gente conseguir economizar e eles também têm um sistema de cashback, que é eles devolverem pra gente uma porcentagem do dinheiro que a gente gasta. Então é muito útil, eu tô sempre usando. O aplicativo de celular é um jeito mais acessível. Vou deixar aqui na descrição o link pra caso vocês queiram saber mais e se inscrevendo por esse link você já ganha uns R$5. Agora vamos começar. Eu tentei separar os livros em uma ordem, assim, do menos pior até o pior mesmo, a pior coisa que eu li esse ano. Não deu tão certo assim, tem alguns livros que eu não sei dizer se foram piores do que outros e tal. Nessa lista de piores, o menos pior foi A Garota do Lago, do Charlie Donlia. Se o menos pior foi esse, então vocês já podem imaginar como que foram os outros, né? Esse é um livro de thriller, de investigação, que muita gente não gosta. Eu li ele em vlog aqui no canal. E assim, muitas coisas me incomodaram nesse livro, né? Por isso que ele tá aqui no vídeo de piores. Só que eu não acho que ele seja assim tão ruim. Eu até consegui entender quem gosta. Esse livro conta sobre uma garota que foi assassinada. Ela era jovem, tava ali na faculdade. E esse assassinato aconteceu em uma cidade pequena. Então meio que todo mundo se conhecia, tá maior fofoca. E daí uma repórter que tá passando por uma fase bem difícil, porque ela enfrentou uma coisa terrível que aconteceu na vida dela, decide ir pra essa cidadezinha pra investigar isso que aconteceu. Aí a narrativa é alternada, sabe? Primeiro tem uma parte que é no presente, acompanhando essa repórter, e depois tem uma parte que é no passado, contando como era a vida dessa garota que foi assassinada, como ela era, quem são os suspeitos, quem ela conhecia. Aos poucos a gente vai sabendo de mais coisas, e essa narrativa deixa a gente muito curioso, sabe? Faz a gente criar mil teorias e ser uma leitura bem frenética por a gente querer saber logo o que acontece. Só que o autor não soube construir muito bem o mistério desse livro. Tudo que acontece é muito previsível. Juro, tem vários pequenos plot twists assim ao longo da história e todos dá pra você saber que já vai acontecer. Esses plot twists acontecem em basicamente todo o thriller, sabe? É muito genérico. As pessoas desse livro agem de um jeito assim, muito improvável. Todo mundo conhece essa repórter, não tem nem uma semana e já estão ali arriscando carreiras pra ajudar ela e dando informações pra ela e ela subornando as pessoas. Do jeito que ela suborna é tudo muito mentiroso. Ela é tipo, ai, me conta o que você sabe que eu te conto uma fofoca. Não tem como, sabe? Esse livro não me convence, não é crível. O autor jogou um monte de informações, um monte de fatos, nada a ver com nada, não se encaixa na história, é tudo muito aleatório, só pra confundir ali o leitor. E mesmo assim não consegue confundir porque o livro continua sendo previsível. E cara, é simplesmente impossível que ninguém, nenhum dos policiais, tivesse desconfiado do culpado. A pessoa que foi descobrir quem era o culpado era a repórter. Então foi por causa disso que eu não gostei desse livro. Só que, como eu disse, a leitura é fluida, deixa a gente curioso e tal. E esse foi o primeiro livro do autor. Então eu vou tentar ler um outro livro dele pra ver, né, se eu gosto mais. Por isso que esse foi o menos pior. O 12º dessa lista é A Mais Pura Verdade. Que assim, ele tá aqui num dos menos piores porque ele não é tão ruim, mas ele é muito chato. Nesse livro a gente tem um protagonista que ele é um menino que está com uma doença terminal. E aí ele decide assim... Que tal se eu fugir? Do nada, o menino já tá quase morrendo, os pais, os amigos, tudo super preocupado. E ele, vou fugir mesmo. Uma criança, gente.
uma criança pegou vários ônibus, vários trem pra ir na montanha, porque era o sonho dele ir lá naquela montanha. Ele achava que ia ter um significado, uma coisa, se ele chegasse lá. E o pior é que ele não decide fazer essa burrada sozinho. Ele leva o cachorro. Isso que é o pior, porque o cachorro quase morre nessa jornada idiota. É assim, é um livro no ponto de vista de uma criança, então tem aquela narrativa mais inocente, tal, mais levinha. Se bem que não é muito levinho, porque o menino tá prestes a morrer. Tem gente que acha esse livro muito tocante, porque tá falando lá da vida. Nem lembro direito também, só sei que foi muito chato. Gente, eu só lia, pensava, nossa, que menino insuportável. Esse aí já foi chato de ser lido, entendeu? Não foi uma experiência assim, eu tava lendo até que interessada na história, não. E além de ter sido chato, ainda foi uma história burra. Sinceramente, pra mim, não faz sentido uma criança conseguir fazer tudo isso que ele fez. E ainda teve um cachorro sofrendo pra completar o livro ruim. O 11º, de menos pior, foi Layla, da Colleen Hoover, que é um dos piores livros da Colleen Hoover que eu já li, mesmo ela sendo a minha autora favorita, esse não deu. É um livro supostamente assim, sombrio, sabe, sobrenatural, de suspense, mas não deu certo. Tá mais pra um romance assim, sobrenatural. Aqui a gente acompanha um casal que tava ali felizes, beleza, mas aí acabou acontecendo um acidente bem terrível, e aí deixou a mulher desse relacionamento, tipo, muito estranha. Ela começou a ficar com, assim, perda de memória, não lembrava direito das coisas, e aí o homem desse relacionamento, ele decide levar eles lá pra uma casa que eles se conheceram, pra ela tentar lembrar das coisas, pra eles se reconectarem de novo, sabe? Pra eles se recuperarem desse acidente. E aí lá nessa casa, que eles vão passar um tempo, eles acabam conhecendo, de certa forma, uma hóspede misteriosa. E aí o cara desse relacionamento começa a conversar com essa hóspede e tal. A gente já parte do ponto de que esse livro é narrado por homem, e a Colleen Hoover não tá sabendo fazer livro narrado por homem. Não fica bom. Assim, quando vai intercalando homem, mulher e tal, até vai, mas esse aí é inteiro narrado por homem, não tem como. O protagonista aí, esse cara que tá narrando um cocô, só pensa nele mesmo, sabe? As coisas que ele fez com a namorada dele foi bem estranho. Tipo, o que acontece nesse livro, que eu não vou entrar em detalhes pra não ser spoiler, é muito problemático. E pra completar, o final do livro foi, tipo, super nada a ver. E também super clichê, assim. Parecia um filme de sessão da tarde. Então foi por causa disso que eu não gostei desse livro. Só que ele está em um dos menos piores por motivos de... Eu gosto muito da escrita da Colleen Hoover. Mesmo tendo sido narrado por esse homem aí que eu não gostei, a escrita é muito envolvente, muito fluida. E também porque, cara, comparando com os outros livros que estão nessa lista, esse daqui era um dos menos piores mesmo. Eu acho que esse é o 10º da lista, já perdi a conta. Mas é Ilha dos Cachorros, é um mangá chato pra caramba. É meio infanto-juvenil, meio de drama. A gente conhece a história de um garoto que ele acabou sofrendo um acidente de trem, aí todo mundo que tava no trem morreu, só sobreviveu ele. Então ele teve que ser adotado por um tio, que ele é prefeito, então ele só pensa em tudo pra ser reeleito, tudo pra ficar rico e tal. Ele nem gosta muito do sobrinho. E aí eles adotam um cachorro, que o cachorro é pra cuidar da criança. E aí o cachorro e a criança desenvolvem uma amizade, uma relação, que não sei o quê. E aí o menino ama cachorros e fica falando sobre o amor que os cachorros têm pela gente, o que a gente tem que fazer pelos cachorros e refletindo. E aí o que acontece é que nessa cidade tá tendo uma epidemia de uma doença canina, então meio que todos os cachorros estão ficando doentes. E aí o tio dele toma uma decisão bem drástica. E aí por que eu não gostei desse mangá? Ele é nada a ver com nada. A gente tá em um lugar, do nada, a gente tem um menino descendo de paraquedas em uma ilha. O que tem a ver? Como que uma criança de, sei lá, 10 anos fez isso? Não faz sentido o jeito que tudo acontece. Tudo bem que não é pra fazer muito sentido, é pra ser uma história mais simples, não sei o que, mas, chegou num ponto que foi simples demais, sem explicação, sem sentido, muito rasa. É um mangá que eu acho que não precisava nem existir, assim, porque ele é uma adaptação de um filme. E o filme eu não assisti, mas eu ouvi as pessoas comentando que é mais completo, que dá pra entender mais as coisas, tal. Então por que teve essa adaptação pro mangá? Que não acrescentou em nada, na verdade só tirou coisas e deixou com menos sentido ainda. Por isso que essa leitura foi muito irrelevante na minha vida. Agora vamos falar de dois que eu não consegui estipular muito bem qual que é pior que o outro, então eles meio que vão estar pior igual. E os dois são da mesma autora, da Brittany C. Cherry, Um Amor Desastroso e Vergonha. Perdão pra quem gosta desses livros, pra quem gosta dessa autora. Algumas pessoas que gostam dessa autora já vieram me recomendar outros livros dela que são melhores, que os personagens são diferentes e tal, que talvez eu goste. Então, quem sabe eu não tenho uma experiência boa com essa autora, mas esses dois aí não foram pra mim nem um pouco. Começando que os personagens parecem as mesmas pessoas, principalmente o personagem masculino. É sempre ali o bad boy da cidade, que é incompreendido, que tem a fama de pegar todo mundo, mas que tem um passado traumático, tem problema com os pais. O único traço de personalidade é ser bad boy, o único hobby é sexo, mas lá no fundo ele tem um coração. Vou falar primeiro de Um Amor Desastroso. A protagonista, que é diferente das outras meninas, ela tá passando por uns problemas muito foda na família, então ela vai procurar um trabalho num lugar que ela sabe que é bem remunerado. E aí quem vai treinar ela no trabalho novo é o bad boy da cidade, e aí logo de cara ele não gosta dela, eles têm meio que uma rixa, viram enemies, to friends, to lovers. Primeiro eles são inimigos, mas é um inimigos meio estranho, eles só têm umas rixinha boba ali que dura 10 páginas, é só o cara tratando ela super mal. Aí depois eles já viram amigos, vão morar juntos, e depois eles já estão
se amando. O livro todo é muito clichê, tem muita frase assim, clichê, que dá até vergonha alheia de ler. Os personagens são muito chatos, eu não consegui gostar de nenhum. E cara, tem muito drama. A Brittany, ela tenta colocar 15 mil problemas em um livro. Eu acho que ela tentou englobar muitas coisas assim. Os protagonistas já tinham os problemas deles e ela foi colocando cada vez mais coisa ruim. Parece que tudo de ruim que podia acontecer no mundo aconteceu com eles. O começo do livro é totalmente diferente do final. Ela mudou a história, assim. Eu acho que ela queria escrever 2 livros, mas aí acabou juntando os 2. Não sei o que se passa, porque começou de um jeito e aí no meio do nada vira pra outra coisa que não tinha nada a ver, sabe? Ficou muito desconexo, muito mal desenvolvido, porque ela foi de uma coisa pra outra do nada. Todos os 15 mil dramas que tinha nesse livro foi resolvido assim, num passe de mágica. Gente, eu juro, em um parágrafo. Um parágrafo assim, curtinho, você resolveu tudo. Tava lá 1000 coisas, um monte de gente sofrendo por isso, aí do nada em um parágrafo, pronto, tudo certo, todo mundo feliz. Foi tudo muito raso, nada se resolveria assim tão fácil na vida real, e nem os adultos iam agir de um jeito tão bobinho na vida real. Vergonha é outro também, que tudo se resolveu muito rápido. Nesse, a protagonista se divorciou do marido dela, e aí ela teve que voltar para a cidade pequena em que ela morava antes, e ela sofre muita pressão também da família, né, porque a família dela é toda religiosa, e aí nisso que ela volta para a cidade, o carro dela quebra logo de cara, e ela vai levar pro concerto, e lá ela conhece o bad boy, que eu já expliquei totalmente a personalidade dele quando eu falei do outro cara, que eles são idênticos. Esse outro também que, nossa, dá vergonha alheia ler as coisas. Eu já tinha vergonha dessa capa, mas o texto dá ainda mais vergonha. Juro, tem uma parte que ele fala, tipo, é melhor você orar pra Deus hoje. E aí ela, ai, por quê? Porque essa noite você está prestes a pecar. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Esse é o pior diálogo que eu já li num livro. Disparado, assim, nossa, eu quase gorfei lendo isso. Aliás, já vou falar aqui que esses 2 livros têm cenas hot e tal. Eu acho que são pra maiores de 16. E os 2 também têm muitos gatilhos. Nesse daqui também, como eu disse, tudo se resolveu muito rápido. Pelo menos a autora não quis mudar totalmente a história do meio pro final, né? Que nem no outro. Mas, cara, a mãe da protagonista, em uma página, tava falando, ai, como é bom ser corna mansa. Aí na outra página já tava, é verdade, eu estava errada e minha filha estava certa. Muito rápido que todos os dramas e 1000 problemas se resolvem. Muito rápido que os antagonistas do nada entendem que eles estavam errados, do nada viram do bem. Então, cara, não tem como. Eu vou até falar assim, tem algumas partes boas nas histórias. Por exemplo, é interessante que eles mostram os problemas de todos os personagens ali, sabe? Não foca só no casal principal. A narrativa, apesar de ter umas partes muito vergonhosas, também tem umas partes engraçadas de ler, umas partes... Até tem algumas coisas que são tocantes, assim, mas realmente esses livros não funcionaram comigo. Em 7º lugar, nós temos tipo uma história de amor do Ebed Nazemian, um livro que eu comecei achando que eu ia gostar, tal, porque muita gente fala bem, tem bastante representatividade. O protagonista é do Irã, também tem representatividade gorda, se passa lá nos anos 80 e fala de HIV, tem várias pessoas LGBT na história, mas não funcionou. Nossa, que livro chato. A narrativa do livro é muito arrastada e chata, eu não consegui assim ter vontade de ler, vontade de continuar. A parte legal desse livro é que ele tem traços de ficção histórica, né? Então fala de protestos que realmente aconteceram na época, de celebridades e tal, tem várias referências legais. Na verdade eu tava achando legal, mas chegou num ponto também que ficou exagerado. O livro fala mais da Madonna do que do protagonista. O plot todo me irritou demais, porque tem um segredo assim, que é mantido por muito tempo e ele só vai se agravando cada vez mais. E eu me incomodo muito com esse tipo de segredo. Odiei também as consequências de quando esse segredo foi revelado, porque os culpados ficaram se fazendo de vítima e fizeram a vítima de culpada. Eu vi uns outros booktubers falando também que a representatividade gorda desse livro é péssima. O final do livro acabou com o propósito do livro inteiro. Nem acreditei quando li aquilo no final. O livro já estava ruim e o autor conseguiu ainda cagar por cima. Em 6º lugar está o livro Confissões, da Kanai Minato, que é um livro de thriller, de suspense. O livro se passa no Japão, e daí uma professora tá fazendo um discurso de despedida para os alunos, porque ela vai sair daquela escola. Por motivos de... A filha dela morreu na escola, morreu afogada e tal. Só que nesse discurso ela revela que a filha dela não morreu num acidente, ela foi assassinada por alguns dos alunos. E ela já fala que ela está se vingando e qual foi essa vingança que ela preparou. Não vou entrar em detalhes para não ser spoiler, mas nossa, que desgosto de ler essa vingança dela. E só piora depois disso, sabe? Esse livro, ele é cheio de desinformações sobre o HIV, só reforça algumas noções e preconceitos super sem fundamento. A autora quis mostrar o preconceito das pessoas lá no Japão e tal, só que em vez de ela fazer isso numa forma de crítica, ela tá fazendo isso corroborando com o preconceito, sabe? Em vez de ela colocar aquilo, mas reforçar que aquilo tá errado, não, ela só deixou lá, tipo, é assim e é assim. Então isso me incomodou muito. E eu acho que era um livro que até tinha um certo potencial, porque essa premissa, né, é interessante. O jeito que ele é narrado também é legal, porque no início a gente tem todo esse monólogo da professora, mas ele vai alternando diferentes textos de diferentes pontos de vista. Depois a gente tem, por exemplo, um post num blog, uma matéria de jornal, um diário, e cada um sobre um personagem, e isso vai complementando toda a história. E essa narrativa é muito diferente, muito interessante, mas a história é ruim, né? Além do super preconceito e desinformação que tem no livro,
livro, a história também é ruim. Tipo, sabe aquelas séries adolescentes da Netflix, tipo Riverdale, que morre um personagem, mas aí depois começa a morrer uma a cada semana e todo mundo tá envolvido, todo mundo é doido da cabeça, os adolescentes estão matando todo mundo e não sei o quê. É isso que acontece, sabe? Cadê o crível? Cadê? Como que leva a sério uma história dessa, sabe? Não tem como. E é por isso que esse livro está aqui como um dos piores que eu li esse ano. Agora a gente chegou no top 5 piores livros que eu li em 2021. Agora o negócio ficou ainda mais sério. O quinto pior livro foi A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse livro é de fantasia, uma releitura de A Pequena Sereia, só que ele promete que vai ter um final feminista, uma revolução, um empoderamento nisso aqui. E não. Esse também é outros que tem gatilhos, tá? E é pra maiores de 16. No início é bem similar, sabe? A gente tem a protagonista, que é uma sereia. Ela é filha do rei dos mares, se eu não me engano, algo assim. E lá tem tipo um regime super ditatorial, sabe? O pai dela manda em todo mundo. Super machista e patriarcal. Lá nesse reino também tem a cultura da beleza, então tem muita rivalidade feminina. E nesse início parece que a protagonista tem potencial, ela pensa sobre os direitos dela e pensa realmente que aquilo tá errado e que ela tem que fazer alguma coisa pra tentar mudar. E essa protagonista, ela foi criada pela avó, porque a mãe dela morreu de um jeito super misterioso ou fugiu, ninguém sabe o que aconteceu, desapareceu. E aí chegou o aniversário de 15 anos, eu acho, dessa sereinha, e aí ela vai poder olhar a superfície pela primeira vez. E aí ela vai lá e vê uma lancha com um humano que tem um cara muito gato fazendo uma festa lá, um rolê, embrasando com os amigos, e ela já fica tipo, que gato. Me apaixonei. Juro, gente, ela botou o olho no homem e já se apaixonou. Tudo bem que é uma releitura de A Pequena Sereia, e A Pequena Sereia realmente acontece assim, sei lá, só que precisava ser tão fiel, meu Deus do céu. E ela faz uma burrice muito ridícula, e alguém viu ela, então ela fica morrendo de medo de alguém contar pro pai dela, não sei o quê. E aí a vida dela só piora a partir disso, a vida dela já tava ruim, começa a piorar. E ela tem a brilhante ideia de chegar na Bruxa dos Mares e falar que ela quer ter perna. E aí a Bruxa dos Mares vai lá, trocar a cauda dela por pernas, né, em troca da voz dela. E isso da voz é um pouco mais sangrento, né, a bruxa simplesmente arranca a língua da menina fora com um facão. E aí essa menina tem um mês pra conseguir fazer o menino lá que ela viu no barco se apaixonar por ela. E aí a menina vai lá pra superfície, vai pra terra e tá com pernas. E como ela era uma sereia, ela não usava roupas. Então quando ela chega lá, ela tá pelada. E aí as pessoas veem uma menina de 15 anos pelada no meio da rua e ninguém chama a polícia. Gente, que mundo é esse que eles estão vivendo? Mas aí, beleza, a menina vai tentar fazer o menino se apaixonar por ela. E vamos falar que ela é uma inútil. Ela ficou um mês lá e não aprendeu uma linguagem de sinais, não aprendeu um ler e escrever. Pelo amor de Deus. O pensamento genial dela foi: vou ficar seguindo o menino pra todos os lugares que nem cachorrinho, que assim ele vai reparar e começar a gostar de mim. Não vou mais falar a sinopse pra não entregar muito. Mas esse livro, ele é muito inverossímil. Tipo, a protagonista, ela não sabe algumas coisas do mundo dos humanos e tal, e aí ela não sabia o que era uma jaqueta. Só que se a gente repara, em algumas páginas anteriores, ela tinha lá pensado que ele tava usando uma jaqueta. Aí depois de um tempo ela, ai, não sei que roupa é aquela, porque eu não conheço. Qual o sentido? Tem parte também que ela pensa assim, nossa, isso tem gosto de não sei o quê. Como você sabe o gosto, bendita, se você não tem língua? E aí, pra complementar, já assim, falei muito mal do livro, mas ainda tem o pior, que é o final. A mulher tava sendo super submissa, só correndo que nem cachorrinho atrás do menino, e aí no final ela decide fazer a revolução dela e não sei o quê, só que essa revolução dela não é uma revolução não, é uma vingança. O livro que era pra ser, nossa, uma pequena sereia feminista. Não sei onde aquele é feminismo, onde ela só tá querendo matar todo mundo. E aí já vi gente falando que, tipo, não, mas a mensagem do livro foi essa, foi a protagonista entender que o machismo tava tanto no fundo do mar quanto na terra, né? Não importava onde ela ia, sempre ia ter algumas pessoas machistas. Ai, que bom. Parabéns pra mensagem do livro, mas ficou uma bosta. Parece que a autora pegou top frases militantes do Twitter e colocou lá, aleatoriamente, em vários capítulos. E por isso, por esses pouquíssimos motivos, eu não gostei desse livro. Em quarto lugar, nós temos O Do Que Eu, da Julia Quinn. Um livro de romance de época, que é o primeiro de uma série de livros que fala dessa família, os Bridgertons, onde temos 26 irmãos, cada irmão com uma letra do alfabeto. Tem o que começa com A, com B, tal. E aí a protagonista desse livro é a que começa com D, a Daphne. Ela chegou ali na idade de se casar, então a mãe dela está procurando um pretendente pra ela. Só que como a Daphne tem muitos irmãos mais velhos que são homens, ela sente que os outros homens só enxergam ela como uma amiga, não como uma pretendente. E aí chega nessa cidade um duque, que ele não quer se casar de jeito nenhum, ele tem uns traumas ali da infância que a gente entende melhor depois na leitura. Só que como ele é um duque, né, todas as mães chegam pra ele e falam: essa aqui é minha filha, que tal? Quer casar com ela? E aí ele não aguenta mais, todas as mães e filhas, todo mundo querendo procurar ele pra casamento. E ele é amigo do irmão mais velho da Daphne. Então ele e a Daphne decidem fingir que estão se cortejando, porque aí assim as outras mães vão parar de encher o saco do Duque e os outros caras vão começar a dar atenção pra Daphne. O plano ideal, perfeito, só que aí eles começam a se conhecer e se apaixonam. Eu sei que muita gente ama esse livro, então por favor, não me cancelem, tá? Cada um tem seu gosto. Como falam lá no Cosmic Art, opinião é que nem braço. Tem gente que não tem e tá tudo bem. Mas cara, que
que livro chato. Nossa, os capítulos são imensos, a leitura é arrastada. Sei que não é pra todo mundo que é assim, né? Tem gente que acha um livro fluido e rápido de ler, mas comigo não funcionou. Foi que nem o outro, tipo, Uma História de Amor, que eu não conseguia ter vontade. Eu começava a ler e já ficava tipo, ai, que livro chato. Então já tava sendo terrível ler esse livro porque eu não tava gostando, só que pra piorar, tem um estupro no meio do livro que não tem consequência nenhuma, sabe? A autora só passou por cima, não foi nem passar pano porque ela nem considerou aquilo problemático, sabe? Ela só deixou lá como se fosse normal. Muito ridícula aquela cena, acho que a maioria das pessoas que lê se incomoda, mas tem realmente algumas pessoas que falam que não é estupro não, que ai, de boas. Então eu detestei esse livro. A única coisa boa foi a relação de irmãos e por isso eu até fui assistir a série. E eu até que gostei, achei mais interessante, então acho que eu vou continuar assistindo a série, só que a série de livros nunca mais. Chegamos no top 3 piores livros de 2021 e meu Deus do céu, tá muito calor, tô derretendo aqui. O terceiro pior livro que eu li foi Seres Mágicos e Histórias Sombrias, um livro de contos de vários autores, organizado pelo Neil Gaiman. Gente, que tortura terminar esse livro. Nossa senhora. A introdução do livro é muito incrível, porque o Neil Gaiman escreve sobre como os livros são importantes e uma experiência mágica pros leitores. Então eu acho que o livro devia ter só introdução, nenhum conto. Gente, juro, assim, em um livro de contos, tem aqueles que a gente gosta mais, uns que a gente gosta menos, só que nesse, todos foram ruins. São 27 contos. 2, eu até que tava achando legalzinho no começo, mas aí no final não gostei muito. 5 foram bem mais ou menos, os outros 20 detestei. Tiveram alguns, inclusive, que eu, tipo, odiei mesmo, achei terrível, só que eu nem lembro, porque são contos tão esquecíveis. Eu lia um, quando eu ia pro outro, eu já tinha esquecido sobre o anterior. São contos, assim, meio que de fantasia, que misturam um monte de coisa, mas nenhum conto acrescentava em nada. Eram todos irrelevantes, sem pé nem cabeça e chatos. Eu não sei como descrever esse livro sem falar que ele é absurdamente chato. Eram tudo contos de autor diferente, mas parecia que era do mesmo, era tudo chato e arrastado igual. E é só isso mesmo. Quem gostou desse livro, nossa, fico feliz por você, porque, nossa, como foi insuportável pra mim. O segundo pior livro que eu li esse ano foi Garota Desaparecida, da Sophie Mackenzie. É um livro jovem adulto, com um pouco de thriller, um pouco de romance. A protagonista é adotada, e aí ela tenta descobrir mais sobre a adoção dela, só que os pais dela escondem muito as informações, assim, não contam, e ela fica muito curiosa e decide fugir pra descobrir as coisas do adoção dela. Ela leva junto o amigo dela lá, coitado, que é um gado, faz tudo que ela manda, e vai fazer burrice, ser egoísta, se meter em confusão. O livro já não é crível, porque novamente, gente, tem a pessoa de 15 anos atravessando países, pegando aviões e ônibus e indo pra lugares, tem nem dinheiro. Quem tem 15 anos não tem nem dinheiro, como que vai saber se achar, ir pra um lugar, invadir? Ai, meu Deus. Os adultos desse livro, os vilões, antagonistas, não agem que nem adultos, gente. Não... Parece aquelas séries infantis assim da Disney, da Nickelodeon, sei lá. Muito nada a ver, muito mentiroso. O mistério ali a gente até fica tipo, nossa, o que será que aconteceu? Até um pouco curioso e tal. E a motivação da menina, né, até que vale a pena, porque ela tá querendo descobrir quem é ela, sobre a adoção e não sei o quê. A história até tinha uma sinopse que podia ser interessante, mas não foi. E é um livro de clichê infanto-juvenil que os protagonistas adolescentes salvam o dia, que não convence. Não dá pra isso ser bom. E agora o pior livro lido em 2021, o pior mesmo, que quem já viu o vídeo da premiação literária de melhores e piores e tal, já sabe qual que na verdade é um mangá, O Jardim das Palavras, do Makoto Shinkai. É uma história que eu não sei nem explicar, não sei nem entender como que eu vou explicar, né? Eu só sei que é ruim. É super confuso, começa de um jeito bem bagunçado ali, mas meio que o protagonista, ele é um adolescente e tal, ele tá na escola, deve ter 15 anos, sei lá, e aí ele vai pra escola de transporte público e toda vez que chove ele acaba se atrasando, então ele perde a primeira aula indo pra um coretinho numa pracinha ali pra ficar desenhando os sapatos. E aí, indo nesse coreto, ele acaba conhecendo uma mulher, que parece uma mulher ali já com vários problemas na vida dela. Ela tá ali olhando pro nada, pensando em tudo, bebendo cerveja, comendo chocolate, super saudável. E aí eles começam a conversar, se conhecer, começam a se ver todo dia que chove e estabelecer uma certa relação, sabe? Que de início eu tava achando que seria amizade, mas infelizmente não. O autor quis estragar o mangá ainda mais. É uma relação super problemática, porque é uma relação de professor-aluno. Eles têm, tipo, mais de 10 anos de diferença. Então já ficou estragado aí. É uma história super esquisita. Acontecem ainda mais coisas esquisitas aí depois disso. Tipo, o problema que a professora tá enfrentando lá na escola é um negócio que, tipo, até pode acontecer na vida real, é compreensível tal, que a culpa sempre acaba caindo da mulher, mesmo ela não tendo feito nada de errado. Mas não tem um enredo que faça sentido. É tudo muito desconexo e esquisito nessa história. E além disso ainda é problemático, né? Então por isso que foi o pior que eu li ano passado. E esse mangá também é a adaptação de um anime. E aí depois que eu li o mangá eu fiquei tipo, nossa, será que é esse lixo mesmo? Aí eu fui lá e assisti um anime com a minha irmã e foi pior ainda. Eu fui tentar entender mais e entendi ainda menos. Foi isso, gente. Esses foram os 13 livros que eu li ano passado, que eu não gostei nem um pouco, os piores lidos. Espero que vocês não tenham me odiado, mesmo se eu tiver falado de algum livro que vocês gostam, sei lá. Porque, né, real, gosto é pessoal. Eu posso não gostar de um livro que você gosta e você não gostar de um que eu gosto e tá tudo bem. Então deixem aqui
aqui nos comentários o pior livro que vocês leram ano passado também. E até o próximo vídeo.